Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Júlio e vamos juntos até 1h30 da manhã ao vivo, nesta terça-feira, de terça para quarta-feira, onde vamos rezar juntos, onde vamos juntos falar das coisas de Deus. Por isso, a sua participação é de grande importância para nós. Sempre na Madrugada de Bênçãos, nós aprendemos alguma coisa, temos um tema para a gente aprender, para a gente rezar. E, acima de tudo, para formar essa grande corrente de oração. O Brasil inteiro ligadinho conosco para a gente rezar, para a gente interceder. Não é só o padre que reza por você, nós rezamos juntos. Nós formamos uma grande comunidade através da televisão. Você pode participar conosco, como sempre faz, ligando, telefonando para a gente. Nossas atendentes já estão lá, ligadinhas, para você falar conosco, para acolher você com todo carinho, seu pedido de oração, a sua necessidade, a sua partilha, talvez a dificuldade que você esteja passando hoje, uma tribulação que seja, uma enfermidade, uma doença, um problema na família, o desemprego, não sei qual o problema que aflige a sua vida no dia de hoje, mas eu sei que nós temos um Deus que nos ama, que nos acolhe e que hoje, de maneira especial, quer acolher a sua oração, quer acolher o seu pedido. Então, desde já, telefone para nós, mande seu pedido de oração. 0 operadora 19 3871 9620. 0 operadora 19 3871 9620. Você telefona, todos os pedidos, as intenções, as necessidades suas, nós vamos colocar logo mais no momento mariano, nos pés de Nossa Senhora Aparecida, Maria, nossa mãe, que intercede por nós, Rainha Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. Não vamos adorá-la de forma nenhuma, mas Nossa Senhora é aquela mãe que intercede. Então, colocando os pedidos aos pés de Nossa Senhora, para que ela possa levar esses pedidos até o coração de Jesus. Então, mande para nós seus pedidos, faça parte desse nosso programa de hoje, para que realmente as bênçãos e as graças de Deus possam acontecer na sua vida, possam acontecer na sua história. O nosso tema hoje, nós vamos rezar, vamos refletir, vamos meditar, os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, não os dons do Espírito Santo. São coisas distintas, diferentes. Os dons do Espírito Santo são 7 dons. Não é? Os dons do Espírito Santo. Nós não vamos tratar deles hoje. A Bíblia Sagrada fala sobre esses dons do Espírito Santo. Dons são capacidades, talentos, potencialidades que o Espírito Santo nos dá. Claro que você pode perguntar, mas são só 7 dons que o Espírito Santo nos concede? Não, não são só 7. 7 são os dons chamados, a gente poderia chamar os dons capitais, cabeças. São as raízes, entende? Nós temos outros dons. Você tem dons diversos, eu tenho dons diversos. Mas a partir desses 7 dons, nós temos os nossos dons particulares. Claro que vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos direciona, é Ele que nos dá esses dons. É como também, uma outra coisinha para você entender, os pecados capitais, os 7 pecados capitais. Você pode dizer, mas são só 7 pecados? Não, claro que não. Mas são os pecados capitais. Caput é uma palavra em latim que significa cabeça, centro. Não é? Daí vem a palavra, por exemplo, capital. Não é? A capital do estado, a capital no país, é a sede, a cabeça daquele estado, daquele país. Os pecados capitais são os 7 principais. E a partir desses nasce tantos outros. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Por isso, 7 dons do Espírito Santo. Número perfeito. A partir desses dons principais, essenciais, cabeças, nascem os dons de cada pessoa, não é? Os milhares de dons que o Espírito Santo nos cumula. Entretanto, nós temos também os frutos do Espírito Santo, que a Bíblia vai tratar sobre esses frutos. E eu vou tomar a Bíblia, a palavra de Deus, para você, para que a gente possa, lá na carta de São Paulo aos Gálatas, nós vamos encontrar os frutos do Espírito Santo, justamente dessa forma que eu estou falando. Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 20, não é? Aproximadamente ali, você vai ver duas coisas. Você vai ver as obras que não são do Espírito Santo, as obras que são da carne, Paulo vai elencar isso, portanto, aquilo que gera pecado,
que é oposto ao Espírito de Deus, e depois ele diz os frutos do Espírito de Deus. O Espírito Santo, só para a gente recordar, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós cremos que o Espírito Santo não é só uma força, é mais que isso, é uma pessoa que age na igreja, que age no meio de nós. Santo Agostinho vai dizer assim, o Espírito Santo é a alma da igreja. O que é a alma? A alma é o que dá vida, ânima, que dá vida. Portanto, o Espírito Santo é aquilo que dá vida à igreja. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, claro. Por isso nós rezamos sempre para estarmos cheios do Espírito de Deus. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito de Deus, meu irmão, minha irmã, nós vamos estar cheios de alguma outra coisa, do Espírito do diabo, talvez. O ser humano nunca fica vazio em si. Nunca, não tem como. Só se ele morrer, não é? Do contrário, não. Ele está sempre cheio. Se não for das coisas boas que vêm de Deus, vai ser das coisas ruins do mundo ou do diabo, do inimigo. Mas vazio, nunca nós ficamos. Não tem como, é impossível. A pessoa dizer, por exemplo, eu não vou pensar em nada. Só se morrer, não é? Não tem como. Nós pensamos. A pessoa pode, de repente, vai tirar férias, por exemplo. Eu vou tirar férias e não vou pensar mais em nada. Não vai pensar em nada no seu trabalho, talvez. Mas vai pensar em outras coisas. Não tem como não pensar em nada. Assim, para dizer que espiritualmente, nós nunca estamos vazios. Não tem como. Se nós tiramos as coisas de Deus, o que não é de Deus vai tomar o lugar. Ou são as coisas de Deus ou as coisas do inimigo. É uma das duas coisas, um dos dois lados. Portanto, Paulo, na carta aos Gálatas, vai falar justamente das coisas das obras, dos frutos, a gente poderia dizer então, dos frutos que vêm do mal, do espírito do mal, e dos frutos do Espírito Santo, dos frutos que vêm de Deus. Como cristãos católicos, nós cremos e nós rezamos sempre pedindo o Espírito Santo. De manhã, quando você acorda na sua oração, você clama o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é essa terceira pessoa que vai permear a nossa vida, que vai nos dar força, que vai nos dar direção, que vai nos dar os seus dons para que a gente possa viver bem no mundo de acordo com a palavra de Deus. Para que a gente não busque outras coisas no mundo que não são de Deus. E na medida que você busca as coisas de Deus, que você está cheio, repleto desse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, você está mais próximo de Deus. Você está em comunhão com Deus. Você está unido a Deus. E se você está em comunhão com Deus e unido a Deus, as bênçãos e as graças de Deus acontecem na sua vida. Se você não está unido a Deus, como é que Deus pode falar com você? Como é que Deus pode abençoar você? Como é que Deus pode agir na sua vida, operar na sua vida, se você não está em comunhão com Deus? Existe a necessidade de estar em comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. A oração faz isso. A oração faz com que nós estejamos na presença de Deus e peçamos esse Espírito Santo que Ele nos encha para que a gente possa agir segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os seus ensinamentos. Do contrário, a bênção não vai nos acontecer. Talvez você esteja passando uma situação difícil, complicado, um momento complicado na sua vida. Se aproxime de Deus. Esteja na presença de Deus e, acima de tudo, suplique, clame, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito que vem de Deus. Jesus, após a ressurreição, sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito dele próprio, porque ele era Deus. Portanto, o Espírito dele próprio, ele sopra ao outro. Quer dizer, a vida dele, ele sopra aos apóstolos, aos discípulos, e sopra sobre todos nós. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Depois, no sacramento da crisma, o dom do Espírito Santo, ou os dons, ele é, na verdade, confirmado. Não é dado de novo, nós já recebemos, não é? Agora, nós vamos praticar, produzir frutos com o Espírito Santo que nós recebemos. Mas no batismo, portanto, nós somos cheios desse Espírito Santo. Claro que esse Espírito Santo que nós recebemos no batismo, ele precisa ser reavivado, reanimado durante a nossa vida de fé. Se nós não cuidamos, ele vai morrendo.
ele vai como que murchando na nossa vida. Há pessoas que acham que porque receberam o batismo, então já estão salvos e não precisam fazer mais nada. Não é assim. O batismo é a semente que é lançada em nosso coração. Aí nós precisamos cuidar dessa semente, para que essa semente vá crescendo, produza folhas, flores, frutos. Do contrário, ela morre. A vida de fé, meu irmão, minha irmã, é como essa semente, portanto, que precisa ser cuidada, senão nós a perdemos. Lembra daquela passagem de Jesus, o semeador que sai a semear, um tanto de semente cai à beira do caminho, outro tanto cai no meio do espinho, outro tanto cai na beira da estrada, e os pássaros comem, e uma parte cai no terreno bom e produz muitos frutos. A semente, ela é sempre boa, quer dizer, o dom do Espírito Santo é sempre bom, mas o coração também tem que estar preparado para que a semente produza. De nada adianta a semente ser muito boa, mas o terreno não for bom, não for bem cuidado. Precisamos, portanto, preparar sempre o nosso coração para que essa semente produza coisas boas. E talvez não tenha produzido coisas boas na sua vida, no seu coração, justamente por isso. Porque você precisa preparar o seu coração. Preparar o coração para receber a boa semente. Cuidar da semente que foi lhe dada no batismo, para que ela produza. Para que produza, então, os frutos do Espírito Santo, que é o que nós vamos falar. Se você não cuida dessa semente, ela não vai crescer, ela não vai produzir folhas, flores e frutos. É preciso cuidar. E nós vamos cuidando na medida que nós estamos caminhando com Deus, estamos na presença de Deus e a graça de Deus vai acontecendo em nossa vida. A graça de Deus vai acontecendo em nossa história. E assim com esses frutos, a bênção de Deus acontece em nós. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, na nossa vida não vai haver lugar para o que é mal, para aquilo que não presta, para as obras, portanto, que são do mal, do inimigo. Veja lá comigo, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21, você vai ver assim os dons do Espírito, os frutos do Espírito Santo. Deixa eu dizer aqui para você. Portanto, não os dons, os frutos. Primeiro dom, nós temos vários, primeiro fruto, desculpe, são 12 frutos, 12. Veja, os números na Bíblia têm um sentido, e é bom a gente saber disso, né? O 7 é o número da perfeição, o 12 é o número da totalidade, daquilo que engloba tudo. E é bom a gente abrir aqui umas aspas, né, em um parênteses. A Bíblia tem muitos significados. Nós estamos terminando o ano litúrgico na igreja, vamos começar domingo, já começa o primeiro domingo do Advento, preparação para o Natal e um novo ano na liturgia da igreja. Nós terminamos domingo passado com a festa de Cristo Rei. E tanto na semana passada, no domingo, como durante essa semana, você vai ver que na liturgia da igreja, na primeira leitura e no Evangelho, aparecem muitos textos do profeta Daniel e do Apocalipse de São João, que são leituras apocalípticas, é um gênero literário, que fala da revelação, que fala de um mundo que tem que ser destruído para se criar um mundo novo. Não é o mundo terrestre, não, material, mas é o mundo mau que precisa ser destruído para que se construa um mundo do bem a partir da palavra de Deus. E se usa ali então muitas imagens, muitas metáforas, muitas figuras que são difíceis de perceber, de entender. Precisa estudar, senão a gente fala besteira, como tanta gente fala besteira por aí da Bíblia Sagrada, principalmente das leituras apocalípticas, livro de Daniel e o livro do Apocalipse de São João. Fala-se muita besteira, e às vezes besteiras até contra a própria Igreja Católica. Alguns por aí que pegaram a Bíblia pronta, porque quem traduziu a Bíblia e deixou bonitinha como nós conhecemos hoje foi a Igreja Católica, e alguns pegam dessa Bíblia, que nós demos a muitos deles, e vão nos criticar com algumas simbologias do livro de Daniel de Apocalipse, que eles interpretaram assim, não é? Para protestar. Mas não tem nada a ver com isso. Por isso precisa estudar, para não falar besteira. Digo isso para perceber os sinais de Deus na palavra de Deus e não falar besteira dessa própria palavra de Deus, que em vez de ajudar, ela pode prejudicar. Digo isso
para lembrar da simbologia dos números. E então nós temos 12 frutos do Espírito Santo. A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. São 12. Lá nas cartas de São Paulo, nós vamos ver esses frutos. Você pode dizer, mas padre, só tem esses frutos também? Não, não tem só esse, tem muito mais. Assim como os dons, não são só 7. 7 são os capitais, entendeu? A partir desses 7 nascem outros. Aqui nós temos 12. 12 são o que engloba a totalidade. A partir desses 12, existem outros frutos que na sua vida são produzidos na medida que você está com Deus e na medida que você está cheio do Espírito Santo, você produz os frutos do Espírito de Deus. Entretanto, se você está longe de Deus, você vai produzir frutos do mal, frutos do inimigo. E é o que nós vemos tanto no mundo de hoje. Um mundo tão confuso, que nós vemos aí nos nossos telejornais, tanta coisa errada, tanta porcaria. Claro que até nos telejornais você precisa estar atento, porque, infelizmente, há muitos telejornais bons, mas há muita porcaria também. Há muito lixo por aí, né? Muito lixo. Então, nem todo mundo é tão competente assim. Precisamos tomar cuidado com o que entra na nossa casa através dos meios de comunicação. Mas um mundo tão confuso que nós vivemos, onde se faz uma mistura das coisas. E se nós não estamos atentos aos sinais de Deus, nós nos perdemos nesse mundo. Nós desanimamos. Talvez você até esteja desanimado por isso. Porque você vê algumas situações no mundo e você diz assim, puxa vida, mas eu acho que não tem mais jeito. Mas para Deus tudo é possível, meu irmão, minha irmã. O homem, infelizmente, tem cada vez mais estragado a obra de Deus. Infelizmente. Mesmo a natureza, basta você olhar aí, como o homem tem estragado o que Deus criou. No Brasil, há poucos dias, que ainda há frutos negativos, né? Aquela tragédia em Minas Gerais, de Mariana, além das mortes, a tragédia natural, que talvez nunca mais aquilo seja recuperado, né? Você tem acompanhado isso? A ganância do homem em destruir a obra de Deus e não aprende. E não aprende. Não adianta culpar Deus. Deus foi o culpado? Claro que não foi. Tantas tragédias humanas ou naturais, Deus é o culpado? É Deus que faz as coisas erradas? Deus faz tudo perfeito, meu irmão, minha irmã. É nós que somos uns cabeças duras. Não estamos abertos à graça de Deus. E enquanto a humanidade não perceber que Deus é essencial na vida das pessoas, cada vez mais se afastam de Deus e cada vez mais produzem frutos amargos. Você já percebeu que o homem, ele se autoelimina? Ele está se matando a ele próprio. Não precisa nem o diabo fazer muita coisa, né? Infelizmente. Por quê? Porque falta Deus. Falta estar cheio do Espírito Santo. E aí dentro da sua vida pessoal, na sua família, frente aos problemas talvez que você esteja passando, será que não falta você clamar mais e pedir esse Espírito Santo para que ele encha você e que você possa produzir esses frutos? Para que realmente a bênção, a cura, a libertação possa acontecer na sua vida? Talvez você está meio que desanimado com os problemas do mundo, da vida, e acaba desanimando também na sua súplica e no seu pedido diante de Deus, e não está na presença de Deus, e nós precisamos estar na presença de Deus sempre. Se nós não estamos na presença de Deus, realmente a coisa desanda, e as coisas não vão bem. Portanto, esses 12 frutos, deles nascem outros. A caridade, traduzida como amor, não é só uma esmolinha, não. É a caridade. É o amor que vem de Deus. A alegria não é simplesmente algo passageiro, é a alegria que vem do Espírito Santo.
Não significa que você vai ficar rindo o dia inteiro, não é nada disso. Mas é a alegria que permanece no coração mesmo no meio das tribulações. E esse sentido de vida é só Jesus Cristo que pode dar. Só, mais ninguém. É a alegria perene. Não uma alegria de uma droga ou de um dinheiro, de um bem material que é passageiro. Não, é uma alegria perene. A paz. A paz não é um acordo entre pessoas. A paz é um dom que vem de Deus. Se não estiver aberto à graça de Deus, não adianta fazer acordo entre países, entre nações, entre pessoas. Isso não vai funcionar nunca, nunca. Depois nós temos a paciência, é um fruto do Espírito Santo. Talvez no mundo de hoje falte tanta paciência, não é? Nós vivemos num mundo estressado, as pessoas são estressadas para tudo. E sendo estressadas, falta então a educação, falta o respeito, não é? No trânsito a gente vê cada barbaridade, né? Porque falta paciência, falta respeito, falta educação. Precisamos pedir o dom da paciência a Deus. Depois nós temos lá longanimidade. O que é esse palavrão? Longanimidade. Significa paciência na dificuldade, paciência na tribulação. É um fruto do Espírito Santo ter paciência também na tribulação, na dificuldade, para que isso passe o mais rápido possível, mas que isso não desestabilize a nossa vida, não desequilibre a nossa vida. Porque o mundo às vezes então nos desequilibra. Nós temos a bondade, ser bom a partir da palavra de Deus, ser generoso com as pessoas, altruísta, não é? Estar junto com os outros, partilhar com os outros, não ser egoísta. Benignidade, que é a mesma coisa da bondade, no sentido da prática de tudo isso, do bem que nós devemos fazer. A mansidão, ser manso, não é ser bobo, ser tonto, palhaço, não é isso. Mas é ser manso, de coração, Jesus disse isso, não é? Lá nas bem-aventuranças. Ser manso, quer dizer, ser tranquilo, ser sereno para resolver as coisas. É um fruto do Espírito Santo. A fidelidade, como falta a fidelidade, não é? A fidelidade nos relacionamentos, não só conjugais, mas nas amizades, no trabalho, a fidelidade para com Deus. As pessoas não querem mais ser fiéis, tudo é passageiro e a vida não é assim, sabemos disso. Depois um outro fruto, a modéstia, ser modesto, não querer simplesmente o luxo, né? Ostentar as coisas, né? Tem pessoas que às vezes não tem onde cair morta, né? A pessoa, mas ela quer ostentar alguma coisa que ela não tem. Não tem às vezes onde morar, mas quer ter um carro 0 km na garagem. Às vezes nem garagem tem, né? Quer ostentar algo que não é, que não tem. Eu costumo dizer, come sardinha e depois vai arrotar salmão, né? Quer dizer, falta modéstia. A continência é a disciplina, não é só no campo sexual, também é. Mas é para as outras atitudes nossas no mundo, nós temos disciplina para fazer as coisas. Outra coisa que falta tanto na sociedade. E a castidade. Casar não é celibato. Celibato que o padre faz não se casar. A castidade, mesmo no casamento, o casal é chamado a viver a castidade. Né? A castidade é saber disciplinar a vida sexual também. Saber disciplinar dentro do casamento. Porque o casamento não é feito só de vida sexual, né? Tem muito mais coisa por detrás do casamento, do matrimônio. Veja como são importantes esses frutos. Vamos pedir hoje que o Espírito Santo haja em nosso coração e nos dê esses frutos. E se nós já os temos, que a gente possa colocar em prática cada vez mais para o bem nosso e para o bem do nosso próximo, da nossa família.